Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da playlist Analisando Artigos. Agora, na nossa maratona de recesso. Estamos trabalhando com alguns artigos da disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade, que foi dada nesse semestre que acabou agora há pouco. E vamos falar nesse vídeo aqui do artigo Sustentabilidade, Evolução dos Conceitos Teóricos e Problemas de Mensuração Prática, de Irina Mikhailova. Irina é uma economista russa que se doutorou lá nos anos 1980. Ela foi professora do Instituto de Problemas Socioeconômicos da Academia de Ciências da Rússia e da Universidade de Ciências Socioeconômicas de Saratov. Em 2001, ela chegou ao Brasil como professora visitante na Universidade Federal de Minas Gerais. E em 2004, tornou-se professora adjunta na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse artigo, ela tenta avaliar os desafios para o estabelecimento de indicadores de sustentabilidade e chega a trabalhar num determinado indicador para uma região de Minas Gerais. Vamos rodar a vinheta e logo começamos a conversar sobre o texto, ok? Bom, Mikhailova começa constatando que a incompatibilidade entre economia e uso sustentável dos recursos naturais constitui um obstáculo para a viabilidade do conceito de desenvolvimento sustentável. 3 pontos são apontados pela autora como base para essa incompatibilidade. Primeiro, a análise neoclássica se baseia em valores monetários do mercado, mas muitos bens e serviços ambientais não têm valor de mercado. Segundo, os gostos e as preferências do consumidor são uma das forças dominantes, segundo o sistema econômico neoclássico. Mas a soberania do consumidor em relação aos bens e serviços ecológicos é duvidosa, levando, portanto, a demanda por esses últimos a não ser levada em consideração na maioria dos casos. E, por fim, terceiro tópico, o estoque de capital natural e todos os seus elementos também não são levados em conta, uma vez que a análise destaca somente os fluxos de recursos naturais e não os estoques. Assim, para pensar na mensuração da situação de sustentabilidade local, a autora parte de 2 vertentes diferentes: a economia evolucionista e a economia ecológica. Pois bem, diz a autora, a economia evolucionista baseia-se em fontes como o institucionalismo, a biologia e a termodinâmica, e compreende os sistemas econômicos como sistemas abertos, que operam fora do equilíbrio e são capazes de evoluir. Segundo essa teoria, as principais unidades de análise econômica são as várias instituições. Também muita atenção é dada à análise do ambiente externo. Já a economia ecológica não é uma disciplina completamente nova, mas um novo campo de estudo transdisciplinar. Ela difere das disciplinas no plano da visão básica do mundo, em seus objetivos e quanto à identificação de forças dominantes. Essa disciplina envolve conceitos básicos da economia e da ecologia, mas não é uma simples integração das duas. A sua visão básica é a evolução tanto biológica, como na ecologia, quanto cultural, como nas ciências socioeconômicas. Há diferentes interpretações ou ênfases sobre o conceito de sustentabilidade. Em termos de palavra, significa aquilo que se mantém, aquilo que se sustenta. Porém, explicando que o conceito sofre mudanças de entendimento ao longo do tempo, a autora faz nesse artigo um brevíssimo percurso histórico indo da Conferência de Estocolmo em 1972 e da Rio 92, passando pelo relatório Brundtland, até chegar na sua definição clássica, né? Desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. E sobre essa definição, a autora diz: desde aquela época, essa definição ganhou inúmeras citações na literatura. Porém, mais tarde, ela passou a ser interpretada em um sentido excessivamente amplo. E essa amplitude se relaciona com algumas críticas que a gente já trouxe em outros vídeos aqui no canal. O que é necessidades presentes? Como que a gente pode prever a capacidade de
existência de necessidades futuras. Qual o espaço de tempo a que se refere essa expressão futuro? Quantas gerações para frente estamos falando? Em virtude dessa amplitude, em 2002, durante a cúpula ocorrida em Joanesburgo, na África do Sul, uma outra definição surge. O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo, sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra. Veja que as incertezas com relação ao futuro são amenizadas, como se, com uma calculadora financeira, você trouxesse para o presente um determinado valor a ser recebido ou pago no futuro. Como que a gente avalia as necessidades do futuro e quanto tempo dura esse futuro? Isso não importa mais, desde que a gente garanta o uso dos recursos naturais dentro de limites que são estabelecidos pela própria natureza. Os limites de regeneração, de reconstituição, de renovação, sendo mais direto. Mesmo que a gente pode entender como qualidade de vida, pode valer qualquer coisa, desde que se esteja atento à capacidade da Terra. E é esse o conceito que a autora vai seguir. Se os pontos de quanto é a qualidade de vida adequada, quanto tempo dura o conceito de geração futura, se eles foram equalizados, resta trabalhar com os limites estabelecidos pela capacidade da Terra de se renovar, de se refazer, de se regenerar. E aí diz a autora que, enquanto o desenvolvimento sustentável pode requerer ações distintas em cada região do mundo, os esforços para construir um modo de vida verdadeiramente sustentável requerem a integração de ações em 3 áreas-chave. Primeiro, crescimento e equidade econômica de forma a garantir a melhoria contínua da vida das pessoas. Segundo, desenvolvimento social, como forma de garantir que nenhum grupo fique para trás, tanto em termos de qualidade de vida, quanto em existência social e cultural, bem como uma autonomia na determinação do seu futuro. E, por fim, 3, conservação de recursos naturais e do meio ambiente. E é aqui que está a dificuldade. É claro que todo crescimento econômico impacta no meio ambiente. Mesmo a simples vida das pessoas impacta no meio ambiente. Isso não é um problema. O problema é impactar além da capacidade que o planeta tem de se regenerar. Mas para a gente acompanhar isso, é necessário levantar qual é essa capacidade. Ou dito de outra forma, no economês, qual o capital natural disponível. E aí diz a autora, o capital natural é o estoque de todos os recursos naturais em si mesmo, renováveis e não renováveis. E os outros elementos do meio ambiente, a estrutura do solo, da atmosfera, a biomassa de plantas e animais, todos os recursos aquáticos, etc. Existe uma parte do capital natural que tem papel importantíssimo e é extremamente necessário para a sustentação da vida na Terra. Ela não pode ser substituída pelos elementos artificiais feitos pelos homens de nenhuma maneira. Então, por exemplo, o clima global, a camada de ozônio, biocenoses intocadas, a diversidade biológica. Então, o conceito da forte sustentabilidade implica em manter essa parte do capital natural, essa parte que não pode ser substituída por nada que o homem construa, intacto. E é por esse caminho que a autora chega na questão da mensuração da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Ela refaz o percurso dessa questão desde os anos 80, quando o conceito de desenvolvimento sustentável se consolidou. Primeiro foi a tentativa de se alcançar um macroindicador que poderia, inclusive, substituir outros macroindicadores de desenvolvimento, como o PIB. E um exemplo citado foi o Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável, desenvolvido por Daley Cobb em 1989. E uma consequência interessante do uso desse indicador foi deixar claro que países com um ótimo desempenho econômico, quando você olha o PIB, eles não repetiam essa boa performance quando se olhava para o índice de bem-estar econômico sustentável. Na década de 1990, o debate se volta para 2 vertentes, sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. A sustentabilidade fraca assume que os custos de degradação ambiental podem ser compensados por benefícios econômicos. Então é possível fazer uma troca. Por isso, os indicadores da sustentabilidade fraca são baseados em indicadores econômicos convencionais,
e podem ser mensurados em unidades monetárias. Então, quanto custa desmatar uma floresta? E se eu desmatar eu ganho mais do que esse custo, então vale a pena. A questão é saber se o custo da destruição da natureza pode ser compensada por receitas que superem esse custo. E aí diz a autora, um dos estudos mais marcantes da sustentabilidade fraca, desenvolvido por Peirce e Atkinson, baseia-se no seguinte critério: a economia deve poupar mais capital, mais do que consumi-lo. Isso implica que, num determinado período de tempo, os gastos em investimentos públicos e privados devem superar os desgastes com capital material e capital natural. Já a sustentabilidade forte não acredita na mercantilização da natureza. Por isso, os indicadores que caracterizam a sustentabilidade forte são mensurados em unidades físicas, porque, em sua ótica, as perdas ambientais não podem ser compensadas pelos benefícios financeiros. Assim, a abordagem da avaliação da sustentabilidade forte baseia-se na comparação entre o nível sustentável de consumo do capital natural e seu nível esperado daqui a 40, 50 anos. A partir dessa comparação, os índices relativos à redução desejada no consumo de capital natural são calculados. E são esses os índices que ranqueiam os países. Pois, na primeira década do século XXI, uma nova abordagem dessa mensuração ganha espaço. Trata-se do Índice de Sustentabilidade Ambiental. Foi lançado em 2000, 2001 e 2002. E aí vale lembrar que esse artigo foi publicado em 2004. O Índice de Sustentabilidade Ambiental era o indicador mais recente quando o artigo foi publicado, e aquele com maior abrangência territorial. Era possível avaliar 142 países diferentes. E de maior complexidade. Eram 20 indicadores cruzados, obtidos a partir de 68 variáveis, que se desdobravam em 5 dimensões. Primeiro, o estado atual do meio ambiente e desastres naturais. Então, estava medindo a qualidade do ar, do solo, quantidade e qualidade da água, nível de diversidade biológica. Segundo, a redução do impacto ambiental sobre o ecossistema pela atividade humana, inclusive pela redução do crescimento populacional. Terceiro, pela pressão social, o impacto ambiental sobre saúde e bem-estar humano. Quarto, a questão da capacidade institucional, incluindo níveis de desenvolvimento científico e tecnológico para resolver problemas ambientais, responsabilidade do setor privado, gestão ambiental, capacidade de discussão ambiental no governo, entre outros fatores. E, por fim, a quinta dimensão, a cooperação internacional. O Índice de Sustentabilidade Ambiental tinha um trabalho estatístico relevante para harmonizar diferentes indicadores, ponderar cada índice de acordo com a sua importância relativa, trabalhar as falhas de periodicidade na divulgação dos indicadores e lutar contra as desigualdades nacionais nos sistemas de estatística oficial. Agora, no geral, o índice vai de 0 a 100. Quanto mais limpo ou menos sujo um país, maior é essa nota. Em 2002, a nota do Brasil foi de 59,6, ficando na 20ª posição no ranking de 142 países. Mas o interessante é que a autora destaca que entre 2001 e 2002 nós temos uma mudança na ponderação dessas diversas variáveis. Por exemplo, todas as variáveis que são relacionadas à riqueza perdem importância entre esses 2 anos. Como resultado, as posições no ranking se alteram. Em alguns casos, como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, é uma alteração muito brusca. O entendimento da autora com relação a isso é muito esclarecedor. Ela diz que, em conclusão, cabe notar que uma mudança da metodologia leva a resultados diferentes. Por isso, nos dias atuais, nenhum indicador, ainda menos um índice de sustentabilidade, pode ser considerado como uma medida completa e verdadeira da qualidade do desenvolvimento. No caso de índices de sustentabilidade ambiental, verifica-se que a posição de um país depende fortemente dos indicadores utilizados na sua definição e nas metodologias incorporadas. Portanto, é fundamental, sempre que a gente for discutir indicador, entender como cada indicador é construído e o que ele pretende indicar. Essa é uma importante conclusão desse artigo.
além do que já vem sendo apontado por todos os indicadores desde os anos 1980, que é que a riqueza não significa boa sustentabilidade. Os países com maiores PIBs sempre ficam mais atrás quando se utiliza critérios relacionados ao meio ambiente. Mas é isso, antes de finalizar, eu queria então retomar o meu eterno aviso. É necessário ler para entender de um assunto e um vídeo no YouTube não basta. Portanto, no link aqui na descrição do vídeo vai estar o endereço eletrônico onde vocês acessam esse artigo. Vale a pena ler, inclusive porque a autora ainda avança mais do que eu expliquei aqui, fazendo uma avaliação econômica do capital natural do ecossistema do Parque Estadual do Rio Doce, o PERD, o maior ecossistema da Mata Atlântica que ainda existe em Minas Gerais. Então, ela fala aí dos indicadores e aplica num caso concreto. Vai lá, leia, reflita sobre o artigo. Da minha parte, eu espero que esse vídeo tenha te despertado o interesse, te ajude nessa leitura. Obrigado pela atenção e bons estudos.